Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Bíblia na mão, vamos estudar a palavra, vamos estudar escatologia, porque o inimigo está furioso nesses últimos dias e tem feito uma confusão tremenda aí nessa internet. E muitos irmãos estão aí em dúvida, estão caindo aí nessa falácia chamada pós-tribulacionismo. Vamos estudar aqui, começando por Tito, e depois nós vamos em outros textos bíblicos. Vamos fazer uma interpretação aqui em Tito, que os irmãos vão ver que não tem lógica. Esse pós-tribulacionismo não tem lógica. Tito capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Graça quer dizer favor imerecido. A graça entrou no mundo através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Graça, favor imerecido. O nome de Jesus tem 5 letras. É o número da graça. Graça tem 5 letras. Você forma uma frase com o nome de Jesus. Jesus é suficiente, único, salvador. 5 letras. Olha aqui o versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade, ou seja, nós temos que renunciar a tudo, meus irmãos. Depois que você converte, você renuncia tudo. Tudo que não presta, tudo que é do mundo, tudo que é do diabo, tudo que é desse nojento aí, você renuncia. Renunciando-nos que, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às coisas ruins, às concupiscências mundanas. Nós temos que viver uma vida neste presente século sóbria e justa e piedosa. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Vou dizer uma coisa para vocês. É para nós pensar aqui. Irmão, tem lógica. Tem lógica eu renunciar ao pecado, renunciar tudo que não presta, deixar o mundão de lado. Deixar tudo isso. Aí o versículo 11 fala assim: aguardando a bendita esperança. Quer dizer, eu estou me santificando porque eu estou aguardando a bendita esperança, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. A razão da nossa consagração é porque nós estamos esperando o consagrado. Nós estamos esperando o santo. Jesus é santo, Jesus é consagrado, ele é Deus. Agora tem lógica. Preste atenção agora. Vou ler agora de uma forma contrária para vocês verem que esse pós-tribulacionismo, isso aí é uma falácia. Isso aí é um engano de Satanás. Isso aí é o espírito da serpente que está enganando, é o ensino da serpente. Isso é falsos profetas, são falsos escatólogos que estão ensinando o povo a ficar perturbado. Eu vou ler aqui de uma forma diferente e você vai ver que não tem lógica. Ensinando, versículo 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, ou seja, eu renuncio tudo. Eu vivo uma vida consagrada. Eu renuncio o pecado, as consciências mundanas e vivo neste presente século uma vida sóbria, justa e piedosa. Aí agora no versículo 12 eu mudo o versículo, que é o que os pós-tribulacionistas ensinam. Eu estou aguardando a bendita esperança, mas eles estão aguardando, versículo 13, vou ler na visão deles, aguardando o espancamento da noiva, aguardando fugir para dentro do mato, ser um fora da lei, um bandido, comendo em lata de lixo, um nojento, sujo, vivendo dentro do mato sem tomar banho, porco.
Tem sentido isso? Eu pergunto para você, tem sentido isso? Eu me santificar, conforme está escrito no versículo 12, e aguardar o espancamento da noiva. Enquanto nós pregamos arrebatamento, eles pregam arrebentamento. Então, versículo 13, na visão deles, aguardando, versículo 12, santificar, santificar para receber, aguardar o nojento, o podre, o imundo. Tem lógica isso, meu irmão? Aguardando o espancamento, aguardando o arrebentamento da noiva, ser destruído por esse nojento, porco, imundo. Tem lógica isso, meus irmãos? Tem lógica isso? Tem que enterrar de vez, essa visão pós-tribulacionista, essa visão, ela não condiz com as escrituras, ela não tem nada a ver com Bíblia. Vou ler aqui de novo no versículo 13, na visão deles, aguardando o anticristo, aguardando o diabo, aguardando o nojento, o podre, o imundo, vivendo como um mendigo no meio da rua, jogado, destruído, um fora da lei, caçado pela Polícia Internacional. Tem lógica isso? Tem lógica isso, meus irmãos? Eu vivi uma vida de santidade, conforme o versículo 12, e no versículo 13 eu aguardar esse mundo, aguardar esse nojento. Vamos estudar a palavra, meus irmãos. Vamos estudar a palavra. Cuidado com esses ensinos na internet, cuidado. Olha aqui, vamos estudar a palavra. 1 Tessalonicenses, preste atenção. Versículo 10. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus. Quem é que vem do céu? E esperar dos céus. Quem é que vai vir do céu? 1 Tessalonicenses 4:16. Porque o meu Senhor descerá do céu. Tá vendo? Quem é que vem do céu? Jesus. Então quem eu estou esperando? Jesus. Eu não estou esperando o imundo, eu estou esperando Jesus. Eu não estou esperando o nojento, o imundo, o podre. Eu estou esperando Jesus. E esperar dos céus o seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. A quem ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Jesus. A saber, Jesus. Aqui já está dando a interpretação. Que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Preste atenção, porque tem um cidadão aí, de um canal famoso aí, um pós-tribulacionista aí, um desrespeitoso, por sinal, que desrespeita todo mundo, que está dizendo que essa ira aqui é o inferno. Ele trocou essa ira aqui de 1 Tessalonicenses 1:10 por inferno. Agora preste atenção aqui uma coisa. Preste atenção para vocês verem a incoerência disso aí. O povo não pensa, o povo não estuda. O povo é Maria, vai com as outras. O povo é neófito no conhecimento. Se eu aceitei Jesus, presta atenção. Se eu aceitei Jesus no ano de 1987, me converti a Cristo, Jesus, ele morreu na cruz por mim, ele pagou o preço na cruz do Calvário. Então ele já me livrou do inferno. Do inferno eu já estou livre. Então esse versículo aqui não tem nada a ver com o inferno. Essa ira futura aqui está falando da grande tribulação, dizendo ele que não é não. O camarada lá está dizendo lá no canal dele lá que não é não. Que isso aqui é o inferno. Mas preste atenção, meus irmãos. A Bíblia se interpreta, eu não posso ficar só aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para a Bíblia. Ele diz em uma mensagem dele que a ira, a grande tribulação, é a ira de Satanás contra o mundo. Será que é isso mesmo que a Bíblia está ensinando? Porque um certo pregador famoso, muito famoso, ele fez um discurso
do Tratado de Apocalipse. E ele colocou um tema. E o tema que ele colocou no livro do Apocalipse é pecador nas mãos de um Deus irado. Preste atenção, pecador nas mãos de um Deus irado. O propósito do livro do Apocalipse não é o tratamento de Deus com a sua noiva. A noiva ele já pagou o preço por ela na cruz do Calvário. O propósito do livro do Apocalipse é o tratamento de Deus com a nação de Israel que rejeitou o seu filho Jesus. E os ímpios e esta igreja apostata de Laodiceia que vai ficar aqui. Esse é o propósito do Apocalipse. Você não vai ver a igreja no Apocalipse, a igreja de Filadélfia, ela não está em Apocalipse a partir do capítulo 4 até o 19. Ela não aparece no Apocalipse. Então o camarada, ele torce a palavra. Ele quer fazer o texto dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Olha aqui. E esperar dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. A interpretação está lá. Jesus vai vir do céu. E esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Isso aqui está falando do inferno, essa ira aqui está falando do inferno, ele diz que é o inferno. Mas eu já me converti, meu irmão. Eu sou um crente em Cristo Jesus, estou vivendo, lutando aí para viver uma vida consagrada. Jesus já pagou o preço por mim na cruz. Então ele já me livrou do inferno, eu já estou salvo. Agora ele vai me livrar da onde? Da grande tribulação. A ira futura aqui é a grande tribulação. E não é a ira do diabo como ele ensina. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pecador nas mãos de um Deus irado. O propósito da grande tribulação, Deus vai estar tratando, um Deus irado que vai estar tratando com uma humanidade que rejeitou o seu filho. Ele vai estar tratando com a humanidade que rejeitou o seu filho Jesus Cristo, que rejeitou o sacrifício de Jesus. E eu vou mostrar para vocês aqui dentro do livro do Apocalipse se a ira é a ira do diabo, como ele falou num vídeo dele, ou se é a ira de Deus. A Bíblia tem a resposta. É o sexto selo do Apocalipse, capítulo 6. Vamos ler, meus irmãos. Vamos estudar. Vamos estudar para nós lançar e enterrar de vez essa heresia, essa balela chamada pós-tribulacionismo. Essa maldita doutrina satânica que está aí perturbando a igreja de Deus. Que está aí fazendo essa confusão aí na mente dos irmãos. Irmãos sinceros aí caindo nessa balela, nessa mentira de Satanás. Apocalipse 6,12. Presta atenção. E havendo, aqui é o sexto selo, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os poderosos da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo o servo, e todo o livro se esconderam nas cavernas, ou seja, nos bunkers, né? E nas rochas das montanhas. Olha o versículo 16, meus irmãos. A ira é... Quem é o dono da ira? Lembra que eu falei pecador nas mãos de um Deus irado? Esse é o tema do Apocalipse. A igreja não estará aqui. Um Deus que já pagou o preço pela sua noiva na cruz do Calvário, ele vai entregar a sua noiva agora na sua ira? Deus não se contradiz. Como que ele vai pagar o preço pela sua noiva e depois ele mesmo entregar a sua noiva para ser espancada na tribulação? Isso não tem lógica. É o versículo 16. E dizia aos montes,
os poderosos da terra, dizendo, né? E aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono. Quem que está assentado sobre o trono? Deus. Apocalipse capítulo 4. E da ira do cordeiro. E da ira do cordeiro. Então a ira é do cordeiro. A grande tribulação é o tratamento de um Deus irado com uma nação rebelde que rejeitou o seu filho Jesus. Não é a igreja aceitou o sacrifício. Não tem sentido, meus irmãos, não tem sentido. Vamos voltar para o texto. E esperar dos céus o seu filho, 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a quem, a saber, Jesus, que nos livra da ira. Ele vai nos livrar da ira futura. Não está dizendo na ira, senão a igreja entraria na tribulação. Ele vai nos livrar da ira futura. Qual que é a ira futura? A grande tribulação. Isso aqui não é o inferno, como ele ensina lá, o camarada ensina lá. Por quê? Porque Jesus já me livrou do inferno. Eu não faço mais parte do inferno. O inferno, a Bíblia diz que o inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi criado para seres humanos. Os seres humanos só vão para lá porque querem ir. Eles obedecem o Satanás. E Romanos fala sobre isso, eu vou ler aqui para vocês. O povo precisa de ler Bíblia. Nós temos que comer Bíblia, meus irmãos. Se nós não comer Bíblia nesses dias de tanta heresia, nós vamos ser enganados pelo espírito da serpente. E ele está trabalhando aí na internet, o espírito da serpente está trabalhando aí. Então eu tenho que ler Bíblia. Olha aqui, em Romanos, no capítulo de número 6, olha aqui. O inferno, eu vou repetir, o inferno ele não foi criado para seres humanos, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. No momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, que eu aceitei o senhorio de Cristo na minha vida, ele já me livrou da ira do inferno. O preço já foi pago, ele já pagou por mim na cruz. Ele não vai pagar o preço pela sua igreja e depois entregar ela na sua própria ira, como nós lemos aqui. A grande tribulação é o pecador nas mãos de um Deus irado. O tratamento, a grande tribulação não é o tratamento de Deus com a igreja que ele pagou na cruz do Calvário. O propósito da grande tribulação é o tratamento de Deus com aqueles que rejeitaram Jesus. Os judeus, as nações gentílicas, a igreja apostata de Laodiceia, que está fazendo aí dos templos de discoteca e gospel. É isso. Romanos capítulo 6, 16. Preste atenção. Vou repetir, o inferno, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Não foi criado para os seres humanos. Eu só vou para o inferno se eu quiser ir. Se eu quiser ir. Preste atenção no versículo. Não sabeis, Romanos 6,16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer. Qual servo? Meu irmão, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos. Nós somos servos. Nesse mundo você é servo. Ou você é servo do diabo, ou você é servo de Deus. Não tem três senhores nesse mundo, não. Só há dois. É Deus, é Jesus e o diabo. Quem você está servindo? Se você é um cachaceiro, um pinguço, um maconheiro, um drogado, um louco aí, quem é o seu senhor? Quem é o imundo? Quem é o podre e nojento? A pergunta está aí para você. Então aqui está dizendo, não sabeis vós que a quem vós apresentar por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Isso aqui é simples de entender, meu irmão.
O Senhor que você estiver servindo nesse mundo, você vai morar com Ele na eternidade. É lógico, é mais do que justo. Se eu estou servindo Jesus aqui nesse mundo, é lógico, na eternidade eu vou morar com Ele. Se eu estou servindo Satanás nesse mundo, na eternidade eu vou morar com Satanás. É uma coisa lógica. Ou tem lógica você servir o diabo aqui nesse mundo e morar com Jesus? No céu não entra imundícia. No céu não entra lambança. E você é um crente mais velho no mundão aí, fazendo as coisas do diabo, nessa discoteca gospel aí. Os templos hoje virou discoteca gospel. Aqui quem tá falando é um ex-DJ. Então vocês não me enganam com essa mentirada aí, de templos aí, pintado de preto aí, o povo pintando e bordando aí dentro desses templos. Essas práticas de luz negra nós tínhamos lá no mundo, nos anos 80. Então, o inferno, ele não foi criado para seres humanos. Vou deixar isso claro. A Bíblia é clara sobre isso. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então, eu só vou para lá se eu quiser. Eu que escolho para onde eu vou. A forma como eu viver aqui nesse mundo é que vai definir a minha eternidade. Vocês vão estar entendendo? A forma como eu viver, vou repetir, a forma como eu viver aqui nesse mundo é o que vai definir a minha eternidade. Agora, seria justo você viver uma vida de santidade, fugindo do pecado, para esperar esse mundo, para esperar esse nojento? Foi o texto que nós lemos de Tito. Renunciando às concupiscências mundanas, às imundícias dessa terra, renunciando tudo. Aí eu te pergunto, meu irmão, você que acredita nisso, no pós-tribulacionismo, você que está sendo enganado por essa seita satânica e diabólica, isso é uma seita. Você que está sendo enganado por essa seita, para receber, para esperar esse nojento, esse mundo aí, esse diabo nojento, esperar o anticristo, você precisa de consagrar para esperar ele? Hein? Não tem lógica. Isso é inconveniente. É o que o texto de Tito está dizendo, 2,12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à consciência mundana, vivamos neste presente século uma vida sóbria, justa e piedosa. É que nós estamos vivendo, os pré-tribulacionistas. Nós estamos aguardando a vinda iminente. Agora, os pós-tribulacionistas mudou o versículo 13. Você leva uma vida de santidade, de purificação, uma vida piedosa, aguardando o imundo, o nojento, esperando esse maltrapilho aí, esse nojento que não tem nenhuma casa para morar. Ele precisa de um corpo dos outros para ele habitar. Na grande tribulação ele vai ter que habitar no corpo de um homem, porque ele não tem nem corpo. O cara não tem nem casa. Ele vai ter que usar uma casa dos outros para ele morar. Os outros estão entendendo? Então, meus irmãos, para enterrar de vez essa lambança aí, essa seita chamada pós-tribulacionismo, que é uma seita, vamos ler mais textos bíblicos. 5,9. 5,9. 1 Tessalonicenses. Porque Deus não nos destinou para a ira. Nós não fomos destinados. Nós não fomos destinados. Jesus já pagou o preço por mim na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Então eu não tenho que passar pela ira. E eu mostrei para vocês, aqui não é inferno igual aquele camarada está ensinando, não. Porque Deus não nos destinou para a ira. Eu mostrei para vocês lá no Apocalipse. A ira do Cordeiro. É o sexto selo lá do Apocalipse. A ira do Cordeiro.
É o pecador nas mãos de um Deus irado lá na grande tribulação. Por isso que Martinho Lutero, por exemplo, o grande reformador Lutero, ele não concordava com o livro de Apocalipse, porque ele dizia o seguinte, que o livro do Apocalipse, ele não condiz com a misericórdia de Deus. Por que Lutero entendia assim? Porque Lutero não entendia que o tratamento do Apocalipse não é o tratamento de Deus com a igreja. O propósito do Apocalipse não é o tratamento de Deus com a sua igreja que ele comprou na cruz do Calvário. Não é isso. Por isso que Lutero não entendia. Apocalipse, lá a partir do capítulo 6, lá é a grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. Nada a ver com a igreja. Então, olha o texto, 5:9. Deus, porque Deus não nos destinou para a ira. Então, nós não fomos destinados para a grande tribulação, meu irmão. Da ira do inferno eu já fui livre quando eu me converti. Agora, tem a ira da grande tribulação, que é a ira do Cordeiro. Está lá no Apocalipse capítulo 6, vou repetir. É o 6º selo. É só ler o versículo. É a ira do Cordeiro. Eu vou dar o versículo para você estudar. Capítulo 6, versículo de número 16, lá no finalzinho, é a ira do Cordeiro. A grande tribulação é a ira do Cordeiro. Mas vamos mais para frente. Vamos enterrar de vez essa seita chamada pós-tribulacionismo, meus irmãos. Que eu já estou cansado de bater nessa tecla. E o povo insiste com essa mentira do diabo. Vamos enterrar de vez isso. Vamos para Romanos agora, voltando aqui, mais para trás aqui na Bíblia. Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9, né? Olha aqui. Porque se... É Romanos 5:10. Não, Romanos 5:9, Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue. Eu já fui justificado pelo sangue de Jesus, meu irmão. Eu já fui justificado pelo sangue de Jesus. Então, do inferno eu já estou livre. Seremos por ele salvos da ira. Que ira? Isso aqui é o inferno? Não, é a ira da grande tribulação. É o texto de Apocalipse ali. É o 6º selo ali. Aqui não tem nada a ver com o inferno. Aquele camarada está tentando dizer que isso aqui é inferno. Se fosse inferno, estava dizendo inferno. Estava dizendo aqui claro. Se esse versículo que estivesse falando do inferno, estava dizendo assim, logo muito mais, agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos do inferno. Mas aqui está falando da ira. A ira é a ira do Cordeiro, é a grande tribulação. Salvos da ira de algo que vai chegar, da ira. Se fosse na ira, a igreja entraria lá. Esses detalhezinhos as pessoas não observam. E para fechar agora, com chave de ouro, é o texto clássico do Apocalipse. Para fechar com chave de ouro, o texto clássico do Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Não está dizendo na hora, da hora. É de algo que vai chegar. Da tentação que há de vir sobre todo o mundo, todo o planeta, meu irmão. Todo mundo é todo o planeta. Não existe essa história que a grande tribulação vai ser só em algumas regiões. Igual alguns pré-tribulacionistas pregam. Se fosse assim, era facinho, você corria. Você fugia para onde não tem tribulação. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora. Da hora. Da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Tentar os que habitam na terra. Preste atenção. Tentar os que habitam na terra. Na terra vai ter gente
Mas no céu vai ter um grupo seleto que não vai passar por esse tempo. Igreja, ek, arrancados. A palavra igreja do grego ek, arrancados para fora. Nós seremos arrancados para fora desse mundo, tirados daqui. Da mesma forma que Enoque foi arrancado daqui, Elias foi arrancado daqui, Ló e sua família foi arrancado de Sodoma, Raabe foi arrancada de dentro de Jericó. Então, por que insistir? Por que insistir com um ensino que não é bíblico? Por que insistir com um ensino que traz perturbação para a igreja, que não conforta a igreja? Paulo nunca pregou isto. Paulo nunca pregou desconforto. Paulo nunca mandou ninguém fugir para dentro de mato. Jesus nunca mandou ninguém ir para dentro de mato. O contexto ali é judaico, não tem nada a ver com a igreja. Mateus 24 ali, o contexto é judaico. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está falando lá de Israel. Acautelai que a vossa fuga não seja no sábado e nem no inverno. Está falando ali do contexto judaico. É só você estudar, meu irmão. Estude aí e vê por que Jesus falou isso. Acautelai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no sábado. Estude, meu irmão. Vai para o Google. Não fica dando ouvido, não fica dando palco para esses camaradas aí que está aí com 300 mil seguidores na internet aí, enganando o povo, atrás de like, atrás de grana, visualização. Seremos tirados daqui. Isaías 57. Lê lá, meu irmão. Estude lá. O justo será livrado antes do mal. Se isso aí não for pré-tribulacionismo, eu não sei o que é, não. Eu não sei o que é, não. O justo será tirado antes do mal. Isaías 57, meu irmão. Estude lá. Então, meu irmão, para nós terminar aqui, não tem sentido eu me santificar para poder aguardar ser espancado? Que sentido é esse? Você já foi em algum casamento? As coisas de Deus é simples demais, mas os homens gostam de complicar. Você já foi em algum casamento que a noiva está espancada para casar? Essa é o que eles ensinam. Segundo Thomas Reis, o Thomas Reis da Chamada da Meia-Noite, ele fala assim, acho interessante. A igreja passa pela tribulação, é o que eles ensinam, é espancada, destruída, machucada, arrebentada pelo diabo, pelo anticristo. Aí no final da tribulação, Jesus volta ali em Jerusalém. Tem sentido? Aí Jesus volta, tá a noiva lá toda arrebentada. Aí ele fala pra noiva assim, vem cá, gatinha, deixa eu casar com você. Tem lógica isso, meus irmãos? Isso é ilógico. Isso aí é falta de pensar. Isso aí chama-se falta de Espírito Santo na vida da pessoa. A pessoa que não tem o Espírito Santo não entende de Bíblia. Essa igreja aí é Laodiceia. O Senhor está fora dela, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus está fora de Laodiceia. Jesus está fora desses pós-tribulacionistas. Eles são arrogantes. São pessoas que não têm humildade. São pessoas que não consideram peritos, que não consideram veteranos. Como Abraão de Almeida, que estuda mais de 50 anos escatologia, chamado da meia-noite, mais de 60 anos. São meninos, são crianças, moleques escatológicos que o diabo tem levantado nesses últimos dias para trazer essa confusão, para desrespeitar veteranos. Então nós estamos aqui, meus irmãos, para combater o falso ensino. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe os irmãos. Compartilhe esse vídeo. Glória a Deus. Eu não estou fazendo live, meus irmãos, porque eu tenho dois notebooks aqui, mas são notebooks que estão estragados. Meus notebooks estão estragados, então eu tenho que comprar um notebook melhor para fazer live.
E o Senhor vai me dar um no tempo certo. Né? Tudo tem o seu tempo. Eu estou esperando em Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.